Olá a todos e bem-vindos de volta para mais um vídeo de hoje. No vídeo de hoje, vamos analisar o que o mercado nos oferece nesta bela manhã de segunda-feira. Vamos falar sobre o acordo Nebius-Meta e depois vamos falar sobre uma empresa em particular, uma ação em particular, que está tão barata que poderíamos dizer que é como a Meta em 2022, ou talvez até como o Google em meados de 2025. Agora, quando você olha para o mapa de calor, uma linda manhã ou tarde de segunda-feira, dependendo de onde você está, um belo verde em todo o mercado. Se você é daltônico, bem, provavelmente parece igual para você, mas está tudo verde no mercado. Gostamos de ver isso. Vemos a Micron subindo 5,4%, a Intel quase 5%, a Nvidia subindo 2,1%. A Meta está subindo 3%. E claro, os rumores de que pode ou não demitir 20% de sua força de trabalho talvez também seja por causa da Nebius, quem sabe? Todas as grandes empresas de tecnologia e a maioria das fintechs que acompanhamos estão no verde. Só Dave, Adyen e Klarna estão no vermelho. A Nebius da Neocloud subiu 13,2% hoje. A Iron subiu 6,5%, o restante também subiu hoje, na segunda-feira. Então, o que exatamente aconteceu? E de que empresa estou falando? Bem, estou falando da Meta. Sim, a Meta é a Meta de 2022. Então, vamos falar sobre a empresa agora mesmo. Vou abordar o sentimento sobre o nome e apresentar um modelo de avaliação, além dos cenários pessimista, otimista e base. Você verá as diferenças nas projeções de preço e o acordo entre a Meta e a Nebius. Se gosta desse conteúdo, aperte todos os botões. Agradecemos muito. Se quiser me apoiar mais, veja o link na descrição. Está no comentário das 10 melhores ações para comprar. Ou acesse full.com/couchinvestor. Obrigado. Então, a Meta agora está subindo 3,2%. Podemos ver o que aconteceu em 2022. Agora, eu sei, dizer que isso é como a Meta em 2022 talvez seja um pouco clichê ou algo assim. Ok, eu entendo, porque naquela época, como você pode ver, a Meta tinha caído 70%. Mas desde aquele fundo, bem, ela subiu mais de 500%. Agora, nos últimos 12 meses, neste momento, ela subiu apenas 4,7%. E no acumulado do ano, ela subiu apenas 2,7%. Esta é uma empresa. Aqui ela vale 1,5 trilhão de dólares. Margens muito boas. Claro, as margens, especialmente a margem de fluxo de caixa livre, estão caindo por causa de um grande aumento no capex. O PL dos últimos 12 meses está em 26,1 vezes e o futuro em 20,3 vezes. Sim, o preço sobre o fluxo de caixa livre é, claro, extremamente alto. Agora, sobre toda essa história de capex, vamos falar sobre isso, os múltiplos cenários, os relatórios que saíram, etc, etc. Mas antes de fazer isso, vamos tentar entender por que a Meta está sofrendo. E para entender isso, claro, você pode acessar fiscal.ai. Tem um link aí na descrição. Qualquer coisa nos comentários, você ganha 15% de desconto. Novos usuários poderão usar o Fiscal Pro gratuitamente nas 2 primeiras semanas. Com a incrível visualização em grade, é possível posicionar vários perfis de margem lado a lado ou um abaixo do outro. O que temos agora? Estes são os últimos 12 meses, assim você tem uma visão melhor do padrão e da trajetória. Então, margem operacional 41,4% nos últimos 12 meses, ainda muito boa. Só um pequeno lembrete de que no pior momento de 2022 bem, eram os últimos 12 meses. Então você vê aqui, em março de 2023 era 23,5%. Ainda estamos muito longe disso. Agora a margem de fluxo de caixa livre. Neste momento perto de 23%. O ponto mais baixo foi 15,19%. A margem de lucro bruto agora está em 82%. Naquela época, perto de 78%. Seguindo aqui, a margem de lucro líquido agora está em 30%, mas você vai ver que isso é só por causa de um impacto pontual. Eu acredito que foi há uns 2 trimestres atrás. Mas mesmo assim, ainda estamos bem longe dos 18,2% de alguns anos atrás. Mesma coisa aqui, margem EBITDA, 50,7%. O ponto mais baixo foi 31,2%. E aqui você pode ver o impacto pontual na margem líquida, que foi de 5,2% a 2 trimestres, por isso impactou o resultado dos últimos 12 meses. No último trimestre tivemos 38%. O trimestre de junho foi de 38,5%. Ao analisarmos indicadores como preço-lucro futuro, preço-venda projetado, preço-lucro e preço sobre fluxo de caixa livre passados, observamos o seguinte. Aqui embaixo, à direita, isso é como a Meta em 2022, mas a Meta em 2022, como você pode ver, o preço-lucro projetado estava mais próximo de 12,5 vezes. O preço-lucro histórico também era muito baixo na época.
Mas então, sim, você vê um aumento enorme e de repente atingiu um preço, lucro de 35 vezes, pois esse é o preço-lucro passado, já considerando o impacto negativo. O preço-lucro futuro está considerando o impacto positivo projetado nesse caso, mas era de 12,7 vezes. Enquanto agora, ainda estamos aqui perto de 21 vezes, o que mais mudou? Bom, preço sobre vendas, 2 vezes. Agora ainda está em 6 vezes, o que também era melhor naquela época, porque a história do CAPEX, a grande história do CAPEX, não tinha começado em 2021, 2022. O preço sobre o fluxo de caixa livre era bem razoável, cerca de 9 vezes. Hoje, com os resultados recentes, está em 33,6 vezes. Na base projetada é bem mais alto por causa do CAPEX e que esse é o problema agora. São todos os investimentos que estamos vendo na Meta, ou devo dizer feitos pela Meta, qual será o retorno sobre o investimento? Quanto valor eles podem extrair de todas essas despesas desse grande aumento de CAPEX? Quanto fluxo de caixa livre eles vão conseguir gerar? Quanto lucro eles vão gerar no futuro? Você vai ver no DCF, vai perceber que a maior parte do valor não vem dos primeiros anos. Não, vem de tudo depois disso, porque você vai ver que o fluxo de caixa livre para a empresa vai ser, ou espera-se que seja, negativo nos próximos anos. Se olharmos para o fluxo de caixa livre em 2026, espera-se que atinja um ponto baixo de 10,7 bilhões de dólares. Ainda são 10,7 bilhões de dólares de fluxo de caixa livre e espera-se recuperação depois. Agora, sabemos que o CAPEX deve quase dobrar em 2026. Algumas empresas, como a Amazon, as pessoas esperam que o fluxo de caixa livre seja zero ou até negativo em 2026. Agora, no caso específico da Meta, já ouvimos alguns rumores e relatos de que, primeiro, eles estão planejando demissões em massa à medida que os custos com IA aumentam, o que pode afetar 20% ou mais da empresa. Embora um porta-voz da Meta tenha dito que isso é uma reportagem especulativa sobre abordagens teóricas. Ok, resta ver o que vai acontecer com isso. O que também ouvimos foi isso, o atraso do Avocado LLM. O modelo de próxima geração foi adiado de março para pelo menos maio porque não alcança o Google Gemini 3.0 e os benchmarks de raciocínio e codificação. Ele superou o próprio Llama 4 deles e teve um desempenho melhor que o Gemini 2.5, mas não chegou ao nível de fronteira. Certo, vamos ver o que acontece com isso. Claro, eles estão gastando uma quantidade insana de dinheiro, mas o que acontece se eles não conseguirem lançar um modelo de última geração? Talvez, sim, talvez licenciar o Gemini seja a melhor abordagem. Se isso acontecer, então sim, naturalmente diríamos que o CAPEX pode realmente diminuir um pouco e o fluxo de caixa livre vai se recuperar muito mais rápido do que o inicialmente previsto. Quanto ao próximo passo, como eles podem se tornar ainda mais lucrativos? Bem, chips próprios. Eles anunciaram 4 novos chips, MTIA, 300, 400, 400 e 50 e 500. Eles esperam lançar um novo chip a cada 6 meses. Agora, o MTIA 300 já está em operação. O 400 será enviado ainda este ano com sistemas completos de rack refrigerados a líquido. Claro, um grande vencedor aqui é a Broadcom. Agora, de novo, o argumento dos otimistas seria que sim, talvez eles gastem uma quantia insana de dinheiro nos chips da Nvidia. Mas e se depois de alguns anos eles conseguirem equilibrar isso? Com chips próprios, as margens deles vão ficar muito melhores. De repente, o retorno sobre o investimento melhora para a empresa. Isso é possível. Mas o que acontece agora com a Meta é que as empresas estão gastando uma quantia insana de dinheiro nessa infraestrutura, construindo data centers, GPUs. No momento, o modelo de IA deles definitivamente não é o melhor que existe, apesar de eles dizerem que a IA da Meta tem 1 bilhão de usuários ativos mensais ou algo assim. Eu provavelmente diria que a maioria dessas pessoas usou por engano, porque faz parte da busca, do WhatsApp e coisas assim. Ok, mas por enquanto ainda não conheci uma pessoa que acha que esse é um bom produto. O que poderia acelerar a adoção é, claro, o sucesso contínuo no hardware de IA, certo? Os óculos Meta, os óculos inteligentes. Se isso, claro, ganhar ainda mais força, o que até agora tem sido extremamente bem sucedido. Claro, a Reality Labs é uma máquina de queimar dinheiro. Mas se esses produtos de hardware se tornarem mais populares, e isso foi impulsionado pela Meta IA, então sim, eu realmente acho que eventualmente você vai ver uma adoção mais ampla dos próprios modelos de IA da Meta. Agora, antes de irmos olhar o DCF, lembre-se que no final de 2025 tivemos, é claro, o primeiro acordo entre Nebius e Meta, um acordo de 3 bilhões de dólares. Nós sabíamos que esse número poderia ter sido muito maior se a Nebius tivesse capacidade, se eles tivessem mais para oferecer.
Bem, também dissemos recentemente que eu realmente acredito que o próximo acordo provavelmente será outro acordo com a Meta. Recebemos a confirmação rapidamente, pois foi exatamente isso que ocorreu mais cedo hoje. Nebius assina novo acordo de infraestrutura de IA com a Meta para acelerar o crescimento do negócio principal da Nebius em IA na nuvem. Já ouvi pessoas dizendo que não entendem parte do acordo e perguntando o que é. Basta ler, é muito fácil de entender. Se você não entende isso, basicamente é isso. Sob o acordo de 5 anos, Nebius fornecerá 12 bilhões de dólares em capacidade dedicada em vários locais. Baseado em uma das primeiras implantações em larga escala da plataforma NVIDIA Vera Rubin. A Nebius começará a entregar essa capacidade no início de 2027, por isso, a orientação para 2026 permanece inalterada. Então, em relação ao acesso a essas NVIDIA Vera, nas implantações Rubin, a Meta se comprometeu a comprar capacidade computacional adicional disponível em determinados clusters Nebius futuros, até um total. Então, novamente, é até um total de 15 bilhões de dólares em um período de 5 anos. Atualmente, a Nebius pretende vender essa capacidade para clientes terceiros do seu negócio de nuvem de IA, com a capacidade restante sendo adquirida pela Meta. Então sim, o grande número aqui, quando você vir as manchetes, vai dizer 27 bilhões de dólares, que provavelmente deveria dizer até 27 bilhões de dólares. E isso remete ao que a Nebius já nos disse antes. Isso também remete ao que a Oracle nos disse, pré-pagamentos. Os pré-pagamentos permitem que esse tipo de empresa, claro, queime muito menos dinheiro porque você recebe o pré-pagamento. Você já pode investir isso no negócio hoje. Você está garantindo muita capacidade, muita expansão com o dinheiro dos clientes, não com o dinheiro da sua própria empresa, que já está queimando bastante dinheiro. Para mim, o fato de estarmos vendo mais um grande acordo para a Nebius só confirma o que temos dito desde o início. A Nebius é a melhor da categoria. Como o Arcade diz aqui, continuaremos entregando resultados. Passando para a avaliação DCF aqui da Meta, temos um cenário otimista, um cenário base e um cenário pessimista. Se você só quer o resumo, é basicamente isso, ou talvez até a conclusão seja um pouco melhor. Então talvez eu comece por aí e depois explico toda a história. Então, analisamos a avaliação ponderada por probabilidade. Eu coloquei 25% no cenário otimista, 50% no cenário base e 25% no cenário pessimista. O que nos dá aproximadamente 844,74 dólares, o que representa uma valorização de cerca de 34% em relação ao preço atual. Quando você analisa a valorização e a desvalorização ponderadas por probabilidade, então como chegamos a esses números? O cenário otimista é o mais positivo, e você não precisa concordar com os números. Ainda estou vendo como compartilhar as planilhas do Excel para você testar os dados. Vamos ver como isso vai funcionar. Não tem Patreon nem nada assim. Se receber mensagens de um Couch Investor tentando vender algo no WhatsApp, Instagram ou outra plataforma, não sou eu. Então, em um cenário otimista, vemos aqui um potencial de valorização de 105,3% em relação ao preço atual. A taxa de receita é bem simples. Nos primeiros anos aqui, basicamente você é um pouco mais otimista do que Wall Street. E então sim, as taxas de crescimento vão diminuindo gradualmente. No final do período, ela fica em 7,3%. E então a taxa de crescimento terminal fica em 3,5%. Quanto à margem EBIT, é basicamente isso. 45% número terminal aqui em 44%, taxa de imposto em 14%. E aqui você pode ver que 2026 é o ano em que o fluxo de caixa livre para a empresa vai ser negativo, o maior impacto está bem aqui. E já em 2027 vemos uma recuperação. Isso, claro, tem um grande impacto nesta parte do modelo. Porque se você olhar para o cenário base, por exemplo, aqui também, crescimento da receita, coisas assim, eu estou pegando os primeiros anos, basicamente o que Wall Street está fazendo. E depois estamos caindo um pouco a cada ano. Taxa de crescimento terminal de 3% margem, EBIT de 40%. Aqui, se você observar o fluxo de caixa livre da empresa, verá que nos 2 primeiros anos será negativo. E só em 2028 é que vemos uma boa recuperação, o que significa que o potencial de valorização que estou vendo aqui é de 26,1% no cenário base. Passando para o cenário pessimista aqui. Mesmo sendo pessimista, você não precisa simplesmente jogar o mercado está esperando ou até mesmo a empresa está esperando crescer 24%. Mas como esse é o cenário pessimista, eu vou considerar só 10%. Não, ainda precisa ser realista, por isso você pode ver que as taxas de crescimento de receita esperadas para os primeiros anos ainda são muito realistas. Só que depois cai muito mais rápido, e a taxa de crescimento terminal é de 2,5% margem,
EBIT de 37%. Então, a gente vê uma certa deterioração na margem. Mas aqui também você pode ver, antes de tudo, que o CAPEX vai continuar aumentando bastante. E aqui você pode ver que o fluxo de caixa livre para a empresa vai ficar negativo até 2029. Claro, isso tem um grande efeito aqui nessa parte do modelo. Porque no cenário pessimista, e até mesmo nos outros cenários também, você obtém a maior parte do valor nas fases posteriores. O que significa que sim, esperamos que a empresa saiba o que está fazendo. Esperamos que a empresa diga, sabe de uma coisa, estamos investindo muito agora, mas achamos que o retorno sobre o investimento vai ser muito bom. E é por isso que estamos fazendo essas suposições, é por isso que estamos chegando a esses tipos de números. Agora, com esses tipos de números, em um cenário pessimista, podemos ver uma queda de 22,1% em relação ao preço em que estamos agora. E eu realmente acho que é uma faixa bem razoável. Talvez possa melhorar um pouco, mas pelo menos aqui você vê os riscos, ou seja, o roteiro para a meta. E se eles não conseguirem monetizar corretamente? Bem, aí você vê aqui uma queda de 22,1%. Então, novamente, essa é a minha conclusão. Em relação à meta, ainda vejo isso como uma excelente oportunidade no momento. Especialmente se você quer grandes empresas de tecnologia que são muito lucrativas, que vão gerar bilhões e bilhões de dólares em fluxo de caixa livre no futuro, assim que esse enorme ciclo de investimentos terminar. Meta provavelmente é a escolhida. Antes de terminarmos este vídeo, vemos que o petróleo caiu 4,8% hoje, voltando para perto de 94. Teremos a próxima reunião do FOMC em cerca de 2 dias. E claro, não espere cortes nas taxas, mas espere que o mercado se movimente com base nos comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, sobre a economia e o que eles estão vendo nos dados. Agora, ao observar a meta no gráfico diário, ainda estamos em território indefinido e abaixo das médias móveis, mas é possível notar fundos mais altos. Nós caímos até cerca de 580, depois o outro fundo ficou um pouco mais alto, por volta de 600, e agora está ainda um pouco mais alto, em torno de 610. Para os profissionais de análise gráfica, deixem nos comentários o que vocês acham disso. Então, no geral, é isso da minha parte no vídeo de hoje. Me digam o que vocês acham da meta nos preços atuais, o que vocês acham das notícias sobre Nebius. Vocês querem que eu mostre mais DCFs de empresas maiores como a Microsoft, a Nvidia, coisas assim? Me avisem aí nos comentários, não se esqueçam de conferir o fiscal.ai. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!